Hoje é dia 5/6, sábado, e eu vou continuar a minha escalada contra a mídia, a desinformação da mídia, né? Desinformação da mídia. O que os caras colocam nessa mídia, a grande mídia, de modo que elas só servem só para confundir, nada esclarecer. Mas eles falam que são importantes, né? Porque tem uns colunistas aí da grande mídia que das duas uma, ou o cara é burro mesmo, tem limitação mental de interpretar os fatos, ou eles não são tão honestos quanto coloca a exatidão dos títulos que coloca nos seus artigos, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que tem uma briga política aí com relação à cloroquina, e o cara coloca em evidência essa falta de exatidão, entendeu? Por quê? Porque depois que o presidente falou que na falta de um remédio eficaz contra o Covid poderia usar a cloroquina, aí foi aberta uma guerra contra o remédio, né? Foi aberta uma guerra contra o remédio e contra a fala do presidente, como se ele tivesse se arvorado no direito de ser médico e prescrito o remédio como se fosse a solução. Não foi nada disso que aconteceu, todo mundo sabe disso, mas eles deram esse direcionamento para que, como se o presidente determinasse, olha, é a cloroquina que salva. Não foi isso que foi passado. Foi passado que apenas ele é um remédio que vai ser usado até se descubra um eficaz. Na falta de um remédio, se usa esse que até o David Wip usou e se negou a falar que usou para curar quando ele teve a doença, né, a Covid. Bem, então em nome dessa suposta ciência, né, e com essa pandemia, a gente viu que em nome da ciência, como esse negócio, esse campo científico aí, né, como floresce mentira, como floresce desinformação e crocodilagem, entendeu? E todo tipo de falcatrua com relação ao termo ciência, usar a ciência para moldar a população, moldar a atitude da população, de modo que deu ênfase essa suposta ciência que a cloroquina fazia mal. E aí pegaram uns estudos malucos aí, né? Um no Amazonas, um médico não, um profissional de saúde, sei lá, ligado a um partido de esquerda, né? Ele foi lá e publicou um estudo falando que todos os pacientes que ele deu a cloroquina morreram. Mas aí foram ver como é que foi feito. Eu particularmente, se tiver uma investigação, vai ver que ele pode até incorrer aí num homicídio culposo, talvez, né? Por quê? Porque o que ele fez? Pegou paciente terminal. O paciente terminal já está ali na beira da cova, né? E aí ele deu altas doses, mais altas doses da cloroquina. E aí publicou o estudo falando que não teve funcionamento. Mas se não tem remédio, isso aconteceria até com doenças que têm remédio. O cara é paciente terminal, você enche o cara. Você sabe muito bem que remédio e veneno, a única coisa que diferencia os dois é a dose, né? Se você der altas doses de determinado remédio, a pessoa morre. Então, em razão desse estudo aí, nossa, tá. Mas até então estava uma briga aí. Mas aí tem aí uma revista internacional, tal de Lancet, que ela publica uns artigos aí poderosos sobre artigos científicos sobre saúde, né? E não é que essa Lancet publicou um artigo falando que realmente a cloroquina não prestava, etc. Tal. Nossa! Mas assim, imediatamente a organização maléfica de saúde, porque até agora essa Organização Mundial de Saúde não disse para que veio, né? Porque não disse nada de interessante, a não ser o que minha avó dizia: fique em casa, e a não ser toda hora mudar. Olha, a máscara pode usar. Não pode. Olha, a cloroquina. Olha, então ela vai ao sabor do vento de quem publica alguma coisa e que está macomunado com ela. Aí essa Lancet publicou e ela falou: a cloroquina, está proibido fazer estudo com a cloroquina. Pois não é que aquele jornal The Guardian descobriu que esse estudo publicado pela Lancet foi feito lá por um pessoal, uma empresa. Pra vocês terem uma ideia, a empresa
Nada contra as garotas de programa. Mas você pegar uma garota de programa como ali de uma empresa de ciência, tem 6 pessoas na empresa de ciência. Uma é garota de programa. Mas como assim? Alguma coisa contra a garota de programa? De nenhum jeito. Mas é esquisito, né? Uma empresa de ciência ter uma garota de programa lá. Pô, é esquisito pra caramba, né? Mas aí a The Guardian descobriu isso. Nossa, os caras que assinaram o estudo já correram fora e a Lancet retirou o artigo. Ah, pronto. Quando saiu o artigo, nossa, a esquerda lacradora, os torcedores do vírus, só faltaram matar o pessoal aqui no Brasil, né? Foi festejada, saiu no jornal, mas com notas grandes. Ai, olha aí, quem é contra a ciência e bababá. Bem, os lacradores, os torcedores do vírus, na hora que saiu esse estudo aí, tá vendo? Aí saiu na Lancet. É mais ou menos como há um tempo atrás, foi o William Bonner que deu a notícia, é uma verdade absoluta. Não é porque saiu na Lancet que é uma verdade absoluta. Foram lá e viram que era uma falcatrua. E aí tiraram o artigo. Pois bem, aí a OMS já voltou atrás, falou, não, pode fazer pesquisa, né? E aí a turma dos lacradores do vírus aqui no Brasil correu para redações e olha só o artigo que saiu hoje. Que a desqualificação do estudo não qualifica a cloroquina. É assim, é de uma pobreza. Por quê? Porque não tem no Brasil, não tem, apesar deles forçar esse discurso, mas não tem no Brasil quem foi lá e falou assim, olha, quem salva da Covid é a cloroquina. Não tem quem fez isso. Não foi o presidente, não foi os generais, não fui eu, não foi nenhum médico. Todo mundo fala o seguinte, olha, na falta de um remédio ideal, quem quiser usar a cloroquina, que deu certo para alguém ou para algumas pessoas, que use. Quem não quiser usar, não use. Mas a esquerdalha, os intelectuais, né? Os intelectuais da democracia e etc. É interessante esse negócio de democracia, né? Quer dizer, então que tem democracia, mas eu estou proibido de usar um remédio? Quer dizer, então que pode... Tem, como é que é? Tem marchas, campanhas, tem manifestos para o uso da droga, que comprovadamente causa problema na saúde. Né? Olha, mas, gente do céu, olha a hipocrisia. É por isso que não se sustenta, é por isso que eles querem acabar com a internet. Porque não se sustenta qualquer discurso, qualquer bandeira desse pessoal. Olha só, eles são favoráveis à liberação das drogas, maconha, cocaína, heroína, entendeu? Eles são favoráveis a isso. Esse pessoal que é contra uma pessoa doente usar a cloroquina para tentar melhorar de saúde, eles são favoráveis a liberar a maconha, a cocaína, a heroína, que todo mundo sabe que dá problemas graves de dependência e problemas de saúde. É o mesmo pessoal. Agora, dá para levar um pessoal desse a sério, gente? Dá para levar um pessoal desse a sério? Não dá. É assim, teria que ter uma lei, teria que ter uma lei. Quando uma pessoa usar de total incoerência em vários aspectos, ela tem que ser retirada da discussão. Ela tem que ser proibida de falar. Talvez até responder por alguma responsabilidade social. Por quê? Porque não dá para ser incoerente, não dá para ser favorável às drogas e contrário à cloroquina. Porque é um raciocínio contrário, contraproducente. É um raciocínio que não se justifica, entendeu? Mas eles estão aí. Então, nessa cabeça dessas pessoas, é assim, olha, eles querem um remédio com comprovação científica só para usar aquele remédio. Tem 2 aspectos aí. Primeiro, o econômico, né? Já pensou? A firma que abre
e descobrem. E você sabe que a maioria, nada contra os médicos, mas a maioria dos médicos é ligada a alguma coisa da indústria farmacêutica, né? Ou pelo menos a essa denúncia. Tanto é que o ministro Nelson saiu exatamente por isso. Por quê? Porque como ele é de uma instituição corporativa, comercial, tem os seus interesses comerciais. Então ele não pode, lá como ministro da Saúde, ficar defendendo algo que é contra os interesses da classe que ele está ali, é sócios, etc. Tal. Então, ele falou assim, olha, presidente, eu não posso fazer isso que o senhor está pedindo. Tanto é que ele saiu, acabou a polêmica do governo, acabou a polêmica. Está lá o ministro interino fazendo o que tem que fazer as gestões de entregas de material e entrega de equipamentos, gestões de entrega do dinheiro para os governadores e os prefeitos combaterem a pandemia, porque foi isso que o Supremo determinou. Mas na cabeça dessas antas metidas intelectuais, a esses pseudos jornalistas informativos, eles publicam essas coisas aí porque na cabeça deles é melhor o paciente morrer sem usar a cloroquina até que a ciência descubra um remédio eficaz. E aí, olha, tudo é em nome da ciência. Vocês viram que pararam esse negócio de usar, olha, a ciência, né? Porque a ciência não tem nada que fale com relação a essa doença, né? E aí, eu particularmente, aquele filme lá, do Tom Hanks, né? Que ele fala, é idiota quem faz idiotice. Eu creio que esses caras estão fazendo idiotice na hora que eles acham que a descoberta de um remédio vai acabar a morte de Covid. É uma idiotice pensar isso. Por quê? Porque existe remédio contra a tuberculose, existe remédio contra a pneumonia, existe remédio contra a diabetes, existe remédio contra a pressão alta. Existe. E, no entanto, gente, todo ano morre gente de diabetes, todo ano morre gente de pressão alta, todo ano morre gente de tuberculose, todo ano morre gente de pneumonia. Não é porque tem um remédio que pronto, eu tomei o remédio, virei imortal, eu tomei o remédio, vou me curar. Não é assim que funciona. Vai funcionar assim com a Covid também. Vai funcionar assim com a HN1. Ah, tem um remédio lá que funciona no HN1. Mas continua morrendo gente do HN1. Normal, isso é normal. Ah, e você não sensibiliza com as mortes. Gente do céu, a dor da morte, se algum parente meu morrer de Covid, ou morrer do coração, ou morrer de pressão alta, a dor para mim vai ser a mesma. A dor para mim vai ser a mesma, ok? O que vai me doer é se, por exemplo, ele não teve condições de ser atendido por algum órgão que deveria atender. E, no entanto, isso não está acontecendo no Brasil. Não houve, apesar das falcatruas todas, não houve até agora o colapso do sistema de saúde. O governo injetou dinheiro para caraca, tem gente roubando, fala que fez 2.000 novos leitos, na realidade só no papel, você entra lá, só tem 200, né? E é o que está acontecendo. Mas, para resumir a história, fica assim, gente. Quem quer tomar cloroquina, toma, isso é liberdade. Quem não quer, não toma. E fica claro, ninguém falou que isso aí é o remédio salvador. Mas os caras continuam com esse discursinho. Os jornalistas que você acha que são pagos para te informar. Não são. Eles são pagos para criar confusão. E eu estou nessa empreitada aí contra esses caras. Sozinho, né? Mas vai divulgando o canal, que aí talvez a pessoa valendo e comece a questionar esses arautos, né? Do caos, arautos da desinformação. Devem receber para isso. Eu faço isso aqui de graça, ok? Um beijo para vocês, um bom sábado.